Você já ouviu falar dos reis mais perversos da Bíblia? Aqueles que, em vez de seguir o caminho de Deus, se afundaram na maldade, levando o seu povo a um caminho de destruição? Hoje vamos explorar a história desses 4 reis que são lembrados não por seus feitos grandiosos, mas pela perversidade que marcaram seus reinados. Prepare-se, porque o que vamos revelar aqui vai te chocar. Se inscreva no canal, deixa seu like de gratidão e fique conosco até o final. Mas é importante nós aprendermos e também voltar um pouquinho atrás para entender como que foi o reinado. Antes da ascensão desses 4 reis perversos, houve períodos em que os reinos de Israel e Judá foram governados por monarcas, que em maior ou menor grau buscaram seguir a vontade de Deus, estabelecendo um padrão de governo justo, focado na adoração ao Senhor e no bem-estar do povo. Esses reinados foram marcados por uma série de características que refletiam a aliança de Deus com Israel e a devoção ao Senhor. Davi, o segundo rei de Israel, é talvez o exemplo mais conhecido de um monarca que governou segundo a vontade de Deus. Desde sua juventude, Davi demonstrou uma fé inabalável em Deus, como visto na famosa história em que derrotou o gigante Golias. Quando Davi se tornou rei, ele consolidou Israel como uma nação unida, estabeleceu Jerusalém como sua capital e trouxe para lá a Arca da Aliança, centralizando a adoração ao Deus de Israel. Davi era um rei que, apesar de seus erros, como o caso de adultério com Betseba e o assassinato de Urias, sempre demonstrou um coração arrependido e disposto a seguir a vontade de Deus. Ele compôs muitos dos salmos que refletem sua profunda devoção e relacionamento com Deus. Sob seu reinado, Israel experimentou um período de estabilidade, expansão territorial e prosperidade. Tudo isso fundamentado em uma liderança que buscava honrar a Deus. Davi é lembrado como um homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel 13:14, o que indica sua disposição em fazer a vontade do Senhor. Salomão, filho de Davi, herdou o trono de Israel e começou seu reinado com grande promessa. Quando Deus apareceu a ele em um sonho, Salomão pediu sabedoria para governar o povo de Israel, e Deus agradou com seu pedido. Lhe concedeu não apenas sabedoria, mas também riqueza e honra, sob a liderança de Salomão. Israel atingiu o auge de sua glória e prosperidade. Salomão foi responsável por construir o Templo de Jerusalém, uma obra monumental que se tornou o centro da adoração a Deus. O templo simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo e era o lugar onde sacrifícios e ofertas eram feitos para buscar a bênção divina. Durante grande parte de seu reinado, Salomão governou com justiça e equidade, e sua sabedoria atraiu a admiração de outras nações. A rainha de Sabá, por exemplo, viajou de longe para ouvir a sabedoria de Salomão e ver a glória de seu reino. No entanto, é importante notar que no final de sua vida, Salomão se desviou ao tomar muitas esposas estrangeiras, que introduziram a idolatria em Israel, plantando as sementes de divisão e corrupção que viriam a afetar as gerações seguintes. Ainda assim, durante a maior parte de seu reinado, ele buscou honrar a aliança com Deus, e sua era é frequentemente lembrada como um tempo de paz e prosperidade incomparáveis. Ezequias, rei de Judá, foi um dos monarcas que se destacou por seu zelo em seguir a vontade de Deus. Herdando um reino em declínio espiritual, ele imediatamente começou uma série de reformas religiosas para restaurar a verdadeira adoração ao Senhor. Ezequias reabriu e purificou o templo, convocando todo o povo de Judá a participar da celebração da Páscoa, que não havia sido observada adequadamente durante muito tempo. Além de restaurar o culto a Deus, Ezequias também destruiu os altares idólatras e a serpente de bronze que Moisés havia feito no deserto, pois o povo havia começado a adorá-lo como um ídolo. Ele confiou em Deus durante momentos críticos, como quando o rei da Síria, Senaqueribe, invadiu Judá. Ezequias orou fervorosamente ao Senhor, e Deus respondeu milagrosamente, enviando um anjo que destruiu o exército assírio
salvando Jerusalém. Ezequias também foi conhecido por seu relacionamento próximo com o profeta Isaías, que frequentemente o aconselhava em assuntos espirituais e de governo. O reinado de Ezequias é lembrado como um período de avivamento espiritual e de confiança total no poder e na proteção de Deus. Josias, um dos últimos reis de Judá, antes do exílio babilônico, é lembrado como um dos mais piedosos e zelosos por Deus. Ele ascendeu ao trono ainda jovem, mas desde cedo demonstrou uma paixão pela pureza religiosa e pela obediência à lei de Deus aos 26 anos. Durante uma reforma no templo, o livro da lei foi encontrado. Quando Josias ouviu as palavras da lei, rasgou suas vestes em sinal de arrependimento e imediatamente iniciou uma reforma nacional para alinhar o povo com os mandamentos de Deus. Josias eliminou completamente a idolatria em Judá, destruindo altares pagãos, destituindo sacerdotes idólatras e até mesmo profanando os santuários que haviam sido erigidos em Samaria. Ele celebrou a Páscoa com uma dedicação sem precedentes, conforme está escrito: não havia Páscoa semelhante desde os tempos dos juízes de Israel. Seu reinado trouxe uma renovação espiritual significativa, e ele, frequentemente citado como rei que andou nos caminhos de Davi, seu pai, não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. 2 Reis 22:2. Josias foi um líder que se destacou por sua fidelidade inabalável a Deus e seu desejo de restaurar a santidade em seu reino. Os reinados de Davi, Salomão, em seus primeiros anos, Ezequias e Josias foram épocas em que Israel e Judá experimentaram o que era viver sob a liderança de governantes que buscavam seguir a vontade de Deus. Esses reis focaram em manter a aliança com o Senhor, promovendo a verdadeira adoração, justiça e zelo pela santidade. Eles deixaram um legado que, apesar das falhas humanas, aponta para o que é possível quando se busca governar segundo os princípios de Deus. Esses períodos de prosperidade espiritual e material contrastam fortemente com os reinados dos reis perversos que vieram depois, mostrando o impacto de um governo que honra ou desonra ao Senhor. Nosso primeiro rei é Acabe, o governante de Israel, que casou com a infame Jezabel, e não foi à toa que esse casamento foi considerado um desastre. Acabe se entregou à idolatria de forma intensa, adorando Baal e erguendo altares para deuses falsos. Ele foi responsável por afastar o coração do povo de Deus, permitindo que a corrupção espiritual se espalhasse como fogo. Mas sabe o que foi pior? Ele permitiu que Jezabel matasse os profetas de Deus, transformando Israel em um lugar de escuridão espiritual. Se você acha que Acabe foi ruim, espere até ouvir sobre Manassés. Ele foi o rei de Judá e descrito como um dos piores reis de toda a história bíblica. Manassés não só adorou ídolos, mas também praticou feitiçaria, sacrificou seus próprios filhos em rituais pagãos e encheu Jerusalém de sangue inocente. Sob seu governo, o povo de Judá se afastou de Deus de maneira tão profunda que as consequências de seus atos foram sentidas por gerações. Ele fez com que o povo pecasse como nunca antes, atraindo sobre si o julgamento de Deus. Agora vamos falar de Jeroboão, o homem que dividiu Israel. Após a morte de Salomão, Jeroboão se tornou o primeiro rei das 10 tribos do norte, criando o reino de Israel. Mas ele não queria que seu povo fosse a Jerusalém adorar a Deus. Com medo de perder o controle, então o que ele fez? Criou 2 bezerros de ouro e os apresentou como os deuses que tiraram Israel do Egito. Sua decisão não só separou o reino, mas também levou o povo ao ciclo de idolatria, que durou séculos. Jeroboão se tornou o padrão de perversidade pelo qual todos os reis subsequentes foram medidos. Finalmente, vamos chegar também sobre Herodes, o grande conhecido por sua crueldade e paranoia. Quando os magos do Oriente vieram procurar o rei dos judeus, recém-nascido, Herodes ficou aterrorizado com a ideia de perder seu trono. E em um ato de pura maldade, ele ordenou o massacre de todos os meninos
com menos de 2 anos, e Belém e arredores na tentativa de matar Jesus. Este ato cruel é lembrado como um dos mais horrendos da história bíblica, e Herodes é lembrado como um rei dominado pelo medo e pela perversidade. Agora vamos mergulhar um pouquinho na história de cada um desses reis. Acabe, ele foi um dos reis mais infames de Israel, principalmente por sua aliança com Jezabel, a filha de Etibal, rei dos Sidônios. Essa união levou Acabe a introduzir e promover o culto a Baal, um deus pagão, em Israel. Sob a influência de Jezabel, Acabe construiu um templo para Baal em Samaria, erguendo altares e promovendo rituais que incluíam sacrifícios e práticas detestáveis aos olhos de Deus. Essa idolatria não apenas afastou o povo de Israel do verdadeiro Deus, mas também enfraqueceu moral e espiritual a nação. Jezabel, com o apoio de Acabe, perseguiu os profetas de Deus, ordenando sua morte. O caso mais notável foi o assassinato de Nabote, um homem justo que possuía uma vinha que Acabe desejava. Quando Nabote recusou-se a vendê-la, Jezabel forjou acusações falsas contra ele, resultando em sua execução. Acabe, em vez de se opor ao crime, tomou posse da vinha. Essa injustiça e desrespeito pelas leis de Deus levaram Israel a um estado de decadência espiritual, que eventualmente trouxe o juízo divino sobre a nação. Agora vamos falar sobre Manassés, filho de Ezequias, que assumiu o trono de Judá e logo se tornou um dos reis mais perversos que já governaram. Ele reverteu todas as reformas religiosas que o seu pai havia feito, trazendo de volta os altares a Baal e a Xerá, além de introduzir cultos astrológicos e adorar os exércitos dos céus. Manassés chegou ao ponto de construir altares para esses deuses pagãos dentro do próprio templo de Jerusalém, profanando o lugar sagrado, onde o nome de Deus deveria ser honrado. Um dos atos mais terríveis de Manassés foi o sacrifício de seus próprios filhos, queimando-os como oferendas em rituais pagãos. Ele também consultava feiticeiros, adivinhos e espíritas, práticas expressamente condenadas por Deus. Além disso, Manassés encheu Jerusalém de sangue inocente, perseguindo aqueles que se mantinham fiéis a Deus e eliminando qualquer oposição à sua tirania. Esses pecados abomináveis não apenas corromperam o reino de Judá, mas também atraíram o julgamento inevitável de Deus, que veio sob a forma de invasões e destruições. O rei que invadiu Israel, Jeroboão, o primeiro rei do reino do norte de Israel, após a divisão do reino de Salomão, foi o responsável por um dos maiores desastres espirituais da história de Israel, temendo que o povo de Israel pudesse voltar a adorar em Jerusalém e assim retornar à lealdade à casa de Davi. Jeroboão criou 2 bezerros de ouro e os colocou em Betel e Dan. Ele disse ao povo: "Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito", ecoando o pecado de Arão no deserto. Essa ação estabeleceu uma forma de adoração que afastou Israel do verdadeiro Deus e levou o reino a uma profunda idolatria para consolidar essa falsa religião. Jeroboão também nomeou sacerdotes que não eram da tribo de Levi e instituiu festas religiosas alternativas, imitando as que eram celebradas em Jerusalém. Essa corrupção religiosa se espalhou por todo o reino do norte, criando uma cultura de idolatria que durou por gerações e resultou na eventual destruição do reino pelos assírios. Herodes, o Grande, o governou a Judéia com a mão de ferro e paranoia extrema. Sua ascensão ao poder foi marcada por traições, assassinatos e alianças políticas instáveis. Herodes não tinha escrúpulos em eliminar qualquer um que considerasse uma ameaça ao seu trono, incluindo membros de sua própria família,
Seu governo foi caracterizado pela brutalidade e pelo medo. Mas o ato mais notório e perverso de Herodes foi o massacre dos inocentes, quando os magos do Oriente vieram a Jerusalém em busca do rei dos judeus, que havia nascido. Herodes viu isso como uma ameaça direta ao seu poder. Para garantir que seu trono não fosse usurpado, ele ordenou a matança de todos os meninos com menos de 2 anos em Belém e nos arredores. Esse ato de pura maldade não apenas ficou marcado na história como um dos mais atrozes, mas também revelou a completa depravação de Herodes. Seu reinado, embora poderoso, estava fundamentado na violência, e seu legado foi manchado por sangue inocente. Esses 4 reis são lembrados não por suas conquistas, mas pela destruição que trouxeram sobre os seus reinos através de seus atos perversos. Eles tinham o poder de liderar e abençoar suas nações, mas escolheram a corrupção e a maldade, conduzindo seus povos à ruína espiritual e, em uma instância, à destruição. Suas histórias servem como um alerta poderoso sobre os perigos de se afastar de Deus e se entregar à iniquidade. A ganância e a busca pelo poder são forças poderosas que podem corromper até mesmo as pessoas mais bem intencionadas. Quando o desejo de poder se torna uma obsessão, ele pode distorcer a moralidade, afetar decisões e levar à destruição tanto individual quanto coletiva. Aqui estão 10 tópicos detalhados que explicam o impacto da ganância e do poder no coração das pessoas. A ganância e a sede do poder podem fazer com que uma pessoa comece a justificar ações imorais, mentir, enganar, trair e até cometer crimes graves podem ser vistos como necessários ou aceitáveis para alcançar ou manter o poder. O indivíduo começa a priorizar seus objetivos pessoais acima de qualquer princípio ético. Aqueles que são consumidos pelo poder frequentemente começam a ver outras pessoas apenas como meios para alcançar seus fins. Isso leva à desumanização, onde o sofrimento alheio é ignorado ou até mesmo considerado um sacrifício necessário. A empatia, que é essencial para relações saudáveis, é gradualmente suprimida. A busca insaciável por poder pode levar ao isolamento. As pessoas começam a desconfiar de todos ao seu redor, acreditando que os outros podem estar tentando usurpar seu poder. Esse medo constante de traição afasta amigos, familiares e aliados, deixando o indivíduo em uma bolha de paranoia e solidão. A ganância pode arruinar relacionamentos pessoais e profissionais. A competitividade extrema e o desejo de controle fazem com que a pessoa sacrifique amizades, casamentos e até parcerias de negócios. A confiança é rompida e os laços que sustentam relacionamentos saudáveis são corroídos. A obsessão pelo poder pode levar a decisões imprudentes e impulsivas para alcançar rapidamente o sucesso ou evitar a perda de controle. Indivíduos gananciosos podem tomar medidas extremas, sem considerar as consequências de longo prazo, resultando em ruína financeira, legal ou moral. O poder em mãos gananciosas pode levar à corrupção. Pessoas em posição de autoridade podem começar a usar seus cargos para ganho pessoal, desrespeitando leis, regras e regulamentos. Esse abuso de poder pode incluir desde pequenas fraudes até esquemas de corrupção em larga escala. Na busca pelo poder, as pessoas muitas vezes perdem a noção de quem realmente são. Seus valores, crenças e identidades podem se distorcer ao ponto de se tornarem irreconhecíveis. Elas se tornam uma sombra do que eram, definindo-se apenas pelo status e pela autoridade que possuem. Mesmo depois de alcançar o poder, a ganância gera um medo constante de perder essa posição.
Essa insegurança perpétua um ciclo de comportamentos defensivos e agressivos, onde o indivíduo vê ameaças em todos os lugares e responde com ainda mais controle e opressão. A busca egoísta pelo poder pode ter repercussões desastrosas na sociedade. Líderes gananciosos podem tomar decisões que beneficiam apenas a si mesmos ou um pequeno grupo, ignorando as necessidades e o bem-estar da população em geral. Isso leva à desigualdade, injustiça e até à destruição de comunidades inteiras. No final, a ganância e o poder não só destroem o ambiente e as pessoas ao redor, mas também levam à autodestruição. A busca insaciável por mais, aleluia Jesus, pode deixar o indivíduo exausto, vazio e sem propósito. No pior dos casos, pode resultar em queda total, financeira, moral ou física, quando tudo o que foi construído à base de ganância desmorona. Esses tópicos mostram como a ganância e o poder podem corromper o coração humano, levando às consequências devastadoras, tanto para o indivíduo quanto para aqueles ao seu redor. A busca desenfreada por poder frequentemente termina em destruição, lembrando-nos da importância de valores como humildade, empatia e justiça em nossa caminhada. A história dos reis perversos da Bíblia e a exploração dos efeitos e da ganância e do poder nos corações humanos nos levam a uma reflexão profunda sobre a natureza do ser humano e as consequências de se afastar dos valores divinos. O contraste entre os reinados segundo a vontade de Deus e aqueles dominados pela corrupção e pelo mal evidencia a importância de liderar com justiça, humildade e fidelidade a Deus. Os reis como Davi, Salomão em sua juventude, Ezequias e Josias, que buscaram honrar a Deus em suas lideranças, conduziram seus povos a períodos de prosperidade, paz e crescimento espiritual. Eles mostraram que quando o poder é usado para servir ao bem comum, de acordo com os princípios de Deus, ele se torna uma força positiva e transformadora. Por outro lado, os reis como Acabe, Manassés, Jeroboão e Herodes revelam o que acontece quando o poder é contaminado pela ganância, pela idolatria e pela maldade. Seus reinados levaram à destruição, ao sofrimento e ao afastamento de Deus, demonstrando que o poder sem moralidade é uma força destrutiva, que não apenas corrompe o líder, mas também traz ruína para todo o povo. A ganância e a busca desenfreada por poder têm um potencial de desumanizar, isolar e destruir tanto o indivíduo quanto a sociedade. Quando o desejo por mais se torna insaciável, as consequências são devastadoras, levando à corrupção, à perda de valores, à destruição de relacionamentos e, por fim, à autodestruição. Essa narrativa nos lembra que o verdadeiro poder não está em dominar ou acumular mais, em servir com integridade, justiça e amor. Líderes que governam com o coração voltado para Deus e para o bem de seus semelhantes deixam um legado de paz e prosperidade. Aqueles que se deixam dominar pela ganância, no entanto, escrevem histórias de destruição e luto. Portanto, que essa história sirva como um alerta e uma lição poderosa. O poder deve ser sempre equilibrado com sabedoria, humildade e temor a Deus. Somente assim ele pode ser uma força que constrói e edifica, em vez de destruir e corromper, que busquemos sempre o poder que vem do alto, que é puro, justo e eterno, para que possamos viver e liderar de acordo com os propósitos divinos, trazendo bênçãos para nós e para as gerações futuras. Esses 4 reis são exemplos claros de como o poder corrompido pode levar ao desastre espiritual e moral. Eles tinham a responsabilidade de guiar o povo, mas escolheram o caminho da maldade. Suas histórias são um alerta para todos nós sobre os perigos de se afastar dos caminhos de Deus e se entregar às tentações do mundo. Que possamos aprender com esses exemplos e buscar viver uma vida que honra a Deus em todas as nossas ações. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like,
compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos como esse. Que Deus te abençoe e até a próxima.